Vou iniciar aqui. Vamos lá, galera. Ok? Let's go. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu imaginar aqui. Porque a gente vem discutindo. Observe que a gente ainda não sabe como criar um espaço vetorial. A gente sabe dizer até esse momento se ele é ou não. Né? Dado um conjunto, a gente viu a definição. Se ele tiver as operações do conjunto onde ele mora, né? E for não vazio, ele é um espaço vetorial, certo? Um subespaço. Mas a gente não sabe nem produzir, tá? Nem como é que eu digo? Criar exemplos. A gente ainda não falou disso, tá? E nem vai falar nessa aula. A gente vai ver depois como, dado um subconjunto, como criar um subespaço que contém aquele subconjunto. Tá? Ok? Deixa isso para depois. O que a gente vai discutir são propriedades, uma vez que eu tenho espaços vetoriais. Tá? Por exemplo, então vamos lá, proporção do dia. Tá? U e V sejam U e V subespaços. A soma de subespaços é um subespaço. A soma de subespaços. Exatamente. A Alice dando spoiler. Daqui a pouco a gente chega lá. A ideia é o seguinte: pegue dois subespaços, tá? Subespaço de E. Ok? Então, primeira propriedade é a seguinte: a interseção é o IV, tá, gente? Aqui. A interseção é um subespaço. Ou seja, se eu intersectar subespaço, é um subespaço. Eu posso fazer elementos iguais no subespaço. Assim, eu tenho. Eu estava pensando em vetores. Okay. O zero, particularmente, está lá dentro já, né? Da intersecção. Porque seria tipo 0, 0, 0, 0, 0, 1. É diferente de 0, 1. É. De modo geral, né, observe que aqui em cima eu intersectei dois subespaços, tá? Mas poderia ser uma intersecção de uma quantidade qualquer de subespaço, também é um subespaço. Ou seja, de modo geral, dado uma família o lambda, tá? De subespaço, temos que a intersecção do lambda também é Professor, o seu áudio está mudo. Ouço vozes. Alguém falou? Tira essa frase do contexto. Tira essa frase do contexto. Ouço vozes. Alguém falou? Eu ouvi aqui, ó. Alguém disse alguma coisa. Foi? Quem foi? Ouço vozes. Ah, tá desligado de novo, é verdade, ó. Ouço vozes. Beleza, pessoal, voltando, tá? Então deixa eu começar. O que a gente vai falar agora são outras propriedades de quando você tem subespaço, tá? A primeira dela é que quando você tem dois subespaços, a intersecção, tá? A gente sabe que a intersecção agora é um subconjunto do espaço, tá? Mas a ela a gente vai atribuir a operação do espaço
e vai mostrar que é um subespaço também, ok? Quando a intersecção é não vazia, obviamente, né? E vai ser, né? Por quê? Porque, exatamente, se o IV é um subespaço, quer dizer que o zero está em U, o zero está em V. Logo, o zero está na interseção. Logo, é não vazio. E agora pegue dois elementos de U. Quando você soma, está em U, porque U é um subespaço. Pegue dois elementos de V. Quando você soma, está em V, porque V é subespaço. Só que você tem que mostrar isso para a intersecção. Pegue dois elementos da intersecção. Então, esses elementos estão em U e estão em V. Logo, a soma está em U e está em V. Logo, está em interseção. Tá? A gente vai fazer tudo isso. O que eu quero dizer a vocês é, a gente está pegando agora operações de conjuntos e vendo que ela se comporta de certa forma, pelo menos a interseção, se comporta bem com a propriedade de espaço vetorial. Intersecção de espaço vetorial é um subespaço vetorial. Ok? E não importa a quantidade. A primeira, a gente está pegando dois subespaços. Depois eu generalizo e digo, ó, na verdade, não precisa ser uma quantidade finita, 2 subespaços ou 3, 4. Pode ser qualquer família, pode ser uma família indexada pelos reais. Ou seja, uma quantidade bem grande. Entende? O importante é que a intersecção vai ser um subespaço também. Ok? Dúvidas? Ajuda em quê? Por exemplo, para você tentar imaginar qual é o menor subespaço que contém um conjunto. Né? Porque como é que você pensa? Essa noção de menor. Quando é que você diz, Luiz, que um conjunto é menor que outro? Quando é que o conjunto A é menor que o conjunto B? O que é que você imagina? Que o A deveria estar dentro do B. Isso é uma noção, concorda? Então agora pense o seguinte, pega um conjunto qualquer, A. Como é que você descreve o menor subespaço que contém A? Entendeu agora a brincadeira? Isso é o que a gente vai usar lá no futuro. Que é o seguinte, como produzir o menor subespaço que contém um dado conjunto. Porque a gente já viu que nem todo conjunto é um subespaço, concorda? Né? Nem todo conjunto admite uma estrutura de espaço vetorial. Né? Por exemplo, pega um conjunto finito. Tá? Isso é um exercício da lista. Que eu botei lá na lista dizendo o seguinte, é possível atribuir a um conjunto finito uma estrutura que deixe ele um espaço, que torne ele um espaço vetorial sobre E? Já estou dando a resposta. Não. Se virem para provar. Ok? Mas a ideia é o seguinte, então tem muitos conjuntos que não é um subespaço. Aí eu pergunto, mas será que eu não posso, dado um conjunto, pegar o menor subespaço que contém esse conjunto? Aí é onde usa a interseção de uma família arbitrária. Por quê? Porque eu defino esse cara como sendo a interseção de todos os subespaços que contém um conjunto. E aí, obviamente, essa interseção vai ser a menor, porque qualquer outro subespaço que contém um conjunto tá dentro, contém a interseção. Entende? Massa. Beleza? Mas a gente vai ver isso quando a gente falar de geradores. Ok? E tem a ver com isso, que é justamente a ideia de geradores. Beleza, vamos demonstrar isso. Exatamente, eu preciso mostrar as propriedades. Então, primeiro, aí, vamos lá. Vamos para o quê? O que é que eu preciso? Operações fechadas. Operações fechadas, o não vazio. E o zero. Exatamente, mas eu preciso mostrar isso para a interseção. Não vazio vem direto por quê? Exatamente. Observe que o interseção V, né, é diferente do vazio, pois o zero pertence a U e zero pertence a V, já que são subespaços, né? Ou seja, logo, zero pertence a U interseção V. Ok?
Então eu não vazio. Agora o que é que eu preciso? Pegue dois elementos no conjunto. Aí eu preciso mostrar que a soma está lá. Tá? Então eu devo pegar esses elementos onde? Exatamente. Eu preciso, quando eu falo para mostrar que está fechado com a soma, é pegar os elementos lá, viu, Paulo? Você olhou assim e disse, professor, preciso pegar lá? Precisa, Paulo. Tá? Você pega assim, ó. Para todo W1, W2 pertencente a U interseção V. Tá? Aí o que é que a gente precisa mostrar, Lucas? Que a soma de W1 com W2 está onde? Em U interseção V. E como é que eu faço? Aí é onde entra a ideia de o que é que eu preciso fazer. Se eu quero mostrar que a soma está na interseção, eu preciso mostrar que ela está onde? De um e dentro de outro. Exatamente. Que é a definição de U interv. Entende? Interv, na verdade. Ou seja, para mostrar que algo está na interseção, eu preciso mostrar que ele está em cada um dos envolvidos na interseção. Tá? O que eu fiz até agora é pegar dois elementos na interseção. O que é que eu posso dizer deles? A única coisa que eu posso dizer quando pego um elemento na interseção é o quê? Exatamente. Observe que não tem o que fazer. Qual é a primeira coisa que você sabe quando eu digo um elemento tal está em A e tá na interseção de A com B? Está em A e B. Então vamos fazer isso. Observe que não precisa inventar, pensar no final. Você começa devagarzinho, ó. Peguei dois elementos na interseção. Então ele está em um e os dois estão onde? No outro. Tá? Mas não esqueça o que é o nosso objetivo. É mostrar que a soma também está na interseção. Então a gente precisa mostrar que a soma W1 com W2 está em U e está em V. Beleza. Aí agora, o que é que eu posso concluir? Exatamente. Então, assim, né? Usando que U e V são subespaço, né? Temos W1 mais W2 pertence a U e W1 mais W2 pertence a V. Logo, W1 mais W2 pertence U interseção V. Mostramos a primeira parte. Ok? Então agora eu preciso o quê? Pegar um escalar e um W na interseção e mostrar que o produto está lá. Certo? Então, seja alfa pertencente a R e W pertencente a U interseção V. Novamente, se o W está na interseção, como então W pertence a U e W pertence a V, temos alfa W pertencente a quem? A U e a V. Pertencente a U por quê? Porque olha a hipótese lá em cima. U e V são subespaços. Né? Logo, alfa W pertence à interseção. Tá? Isso mostra a primeira parte. Agora a outra parte. Observe que a outra parte continua do mesmo jeito. Você pode repetir, eu vou deixar como exercício. Porque se você pegar dois elementos na interseção de todo mundo, o que é que você pode concluir? Que ele pertence a cada um dos envolvidos na interseção. Logo, como cada um envolvido na interseção é subespaço, a soma pertence a cada um envolvido na interseção. Logo, pertence à interseção de todos. Entende? Ou seja, é a mesma coisa.
Pega o zero, por exemplo, por que não vazio a interseção arbitrária? Né? Por que esse cara é não vazio? Porque como todos são subespaços, o zero está em lambda U para todo lambda, né? Envolvido ali. Logo, está na interseção. Beleza, então o zero está na interseção. É a mesma coisa a prova, tá? Então aqui eu vou deixar completa a prova. Tem como usar a propriedade de conjunto. Para mostrar prova o caso base, né? Que é esse daí, a intersecção entre dois espaços é um espaço. E depois tu pega tipo 3 subespaços. Aí você tem essa intersecção com esse, intersecção com esse. Só que essa intersecção com esse já é um subespaço. Aí você vai ter 2 subespaços. Aplica novamente o que a gente já provou. Porque a gente tem um subespaço que foi. Mas você quer usar indução. É. Então, mas indução é para um argumento enumerável. Mas para um, supõe para cá e vai embora. Ali é qualquer. Entende? Qualquer. É uma família qualquer. Pode estar indexada com os reais, por exemplo. Entende? Tipo, é uma quantidade qualquer. Mas é fazer direto. Porque por definição. Pega o zero. Por que não vazio? O zero está em todos eles. Sim. Tá? Pega 2 elementos na interseção. Então, os 2 elementos estão em cada um envolvido lá. Então, a soma está lá. Se a soma está em cada um, está na interseção. E assim vai. Não importa a quantidade, entende? Sim. Entende? Aí funciona, porque não é uma prova usando um argumento de indução, já que é numerável, entende? É para coisas contáveis. Por definição, todo subespaço tem que ter zero. Acaba tendo, sim. Porque, por definição, todo subespaço é um espaço vetorial, né? Então ele tem um zero. Entende? E o zero é o de cima. Entende? Por causa da unicidade do zero. Entende? Porque, lembra, o que é que a gente pediu como definir? Porque, como foi que a gente definiu? Disse o seguinte: um subespaço, você pega um subconjunto, pega as propriedades do espaço e traz para ele. Certo? E ele tem que ter a estrutura de espaço vetorial. Então ele tem um elemento neutro. Certo? Então, por definição, para ele ter a estrutura de espaço vetorial, tem que ter um elemento neutro. A pergunta é, poderia ser outro elemento neutro diferente do de cima? Não. Por quê? Lembra que a gente provou a unicidade do zero? Se tem um elemento U somado com um W que dá U, esse W tem que ser o zero. Então, se você tem um zero no subconjunto, ele tem que ser igual ao de cima por causa dessa propriedade, entendeu? Então, tem que ter o zero. E o zero é o mesmo do de cima. Ok? Tá. Só que a gente mostrou que isso é equivalente às propriedades que a gente deu. Então, como definição, porque depende do livro. Tá? Tem livro que adota a definição de espaço vetorial como sendo o seguinte: tem o zero, a soma, está fechado com a soma e fechado com o produto, que foi o exercício que eu dei. Aí depois ele prova que se tem essas 3 propriedades, na verdade ele tem a estrutura de espaço vetorial. Ele faz o contrário do que eu fiz. Então depende do autor. Entende? Se você adotar uma, você conclui a outra. Se você tem a outra, você conclui a uma. Entende? Então o que você escolher como definição a priori não teria problema. Tá? Eu só mantive uma coerência como? Que os autores fazem também. Quando eu defino de uma maneira, eu uso aquela para provar as outras. Se eu definir dessa, eu tenho que usar ela para concluir a outra. Entende? O que eu não posso é provar aqui, assumir essa como verdade, depois usar essa sem provar. Está entendendo? Para ficar um argumento lógico. Concorda? Entende? Mas se são equivalentes, você pode usar uma ou outra como definição. Fica a seu critério. Todo mundo entendeu? Tá? Isso é uma coisa ocorre muito em matemática, que é o seguinte: quando você tem uma propriedade A equivalente a uma propriedade B, né? Aí às vezes o que é que ocorre? Se você quer definir como usando a A, você define. Tá? E tem outros autores que definem a mesma coisa usando a B. Mas como são equivalentes, não tem erro desse tipo de coisa. A definição se torna a mesma. Entende? Assim só se vale uma, vale a outra. Se vale a outra, vale uma. Então, tá entendendo?
Então fica a seu critério a priori, tá? Ok? Ou seja, lembra que eu dei 3, de certa forma, é o que? O 0 está lá, no subconjunto, e é fechado para a soma e o produto. Então é um subespaço. Se é não vazio, fechado com a soma e o produto, é subespaço. E se tem a soma e o produto, né? E tem a estrutura de espaço vetorial, é um subespaço. Tá? Aí tem um exercício que o Felipe até veio brincar comigo no almoço, que é o seguinte. Eu pedi que prove que o espaço, o conjunto das matrizes simétricas é um espaço vetorial, né? Utilizando a soma e a multiplicação por escalar de matrizes. Beleza. Aí o cara diz, pô, socorro, eu vou ter que provar as 8. Aí você pensa, não, mas espera aí. Eu já sei que matrizes formam um espaço vetorial. Então basta mostrar que é um subespaço, porque todo subespaço a gente viu que é um espaço. Tá bom. Todas as sete que a gente vai fazer lista ou é que nem escolher? Não, que lista se faz todas. Eu falei, você foi deixar o cara, sabe? E fazer do mesmo que antigamente, sabe? Eu falei isso. Poxa, Alice. Lista se faz toda, tá? Lista se faz toda. E a ideia da lista é o seguinte: passou de terça, não recebo, tá? Terça? Sim, é uma Terça é semana. hoje. Não, mas é uma semana, né? Eu botei hoje. Por que tu acha que ele chegou meia-noite de bolo? Exatamente. Terça, nem tenta enviar porque não vai receber, ok? E a ideia é o seguinte: se você não faz, pelo menos a ideia da nota que eu pretendo montar é que se o cara não faz, ele beneficia o colega. Por quê? Quanto menos pessoa entrega a lista, faz a lista, ela vale mais. Entende? Então, se você, vou fazer essa não, você está aumentando o valor dela, o score da lista. Entende? Como que você calcula? Inversamente Oi? proporcional. Inversamente proporcional ao número de entregas que eu tenho, né? Tem Só a prova isso. do NET, inversamente Entende? proporcional quando é terceiro. Por exemplo, imagine que a lista valha 4 pontos. Se uma pessoa entrega, ela vale 4, né? No máximo 4. Se todos entregam, vale 2. Entende? É mais ou menos Todo isso. mundo faz. Se todo mundo faz. E faz Porque a certo. ideia é manter. Aí, qual é a ideia da lista? É manter vocês trabalhando. Tá? Se o cara dizer, não preciso disso não, beleza. Ele vai ter que tirar 10 na prova para compensar, né? Porque se vamos dizer que a lista vale a 4, ele para passar ele tem que tirar 6, ou seja, acertar a prova de 0 a 6 tem que acertar todos, vamos dizer. Vai ficando mais difícil. É só para motivar a trabalhar. A boquinha de acabou, Tá? acabou. A ideia é essa. Ninguém faça a lista aqui, o Caio Juvim tá. Fazer isso todo mundo zero, ninguém faz. Beleza, agora vamos lá. Interseção de conjuntos. Interseção de conjuntos de subespaço é subespaço. Aí eu pergunto: união. Dados. UIV. Subespaço. Vetorial. Vetoriais. Ou vetorial. Subespaços vetoriais. Vetorial. Temos que o união V é subespaço? Certeza não. Tá? Essa pergunta está na lista. Se ela não é, o que é que eu faço? Eu dou um contra-exemplo, métodos de solucionar isso daí. Bom, vamos para a lógica matemática. Imagine o seguinte: se alguém diz a união de dois subespaços é um subespaço, se você prova
se você vai provar, você tem que dar um argumento que valha para todos. Se você quer mostrar que isso é falso, basta que você me dê um contra-exemplo. Entende? Afirmação matemática você está respondendo. Né? Se o cara está perguntando, ó, por exemplo, todo carro Ford Ka é do Wagner? Não. Aí como é que eu respondo não? Pega um carro. Eu conheço um cara que tem um Ford Ka e ele não é o Wagner. Pronto, acabou. Ou seja, basta um exemplo para dar uma resposta. Entende? Então basta um exemplo para você mostrar isso. Tá? Só que na lista tem pede para provar o seguinte: a união de dois subespaços é um subespaço se um está contido no outro, se somente se um está contido no outro ou o outro está contido no um. Tá? Ou seja, a união na verdade é um dos dois. Exatamente. A união é um dos dois. Tem que provar que Não, é subespaço, acabou. tem que dar um caso. Lá tem que ver como está a lista. Eu acho que na lista ele pede para provar que a união é subespaço se somente se a união é um dos dois. Então, E além disso, pede para dar um exemplo de dois subespaços onde a união não é subespaço. For absurdo, aí teria que provar. Pense geometricamente. O que é que você precisa para ser um subespaço? Você precisa que a soma de dois elementos lá esteja lá. Né? Dois elementos na união estejam lá também. Tá? Pense geometricamente. Pense em duas retas, por exemplo. Vamos ver. Pense em duas retas. Eu tenho duas retas fazendo um X. Né? Porque ela contém um zero na interseção. Então eu tenho duas retas. Se eu pegar um elemento aqui, um vetor nessa reta e um dessa, a soma está onde? Tá isso em prática. Mas olha geometricamente, tá aqui. Somei esse com esse. Onde é que está a soma? Então, cai fora da união. Eu vou chamar a figurinha. Não, aí você pensa, vai num plano XY e tenta verificar isso. Tá? Lembra que a gente mostrou que toda reta que passa pela origem, né, que é a equação do tipo, basta isso aqui, ó. Se você pega uma equação desse tipo, ax mais by igual a zero, isso é uma reta que passa pela origem. A gente mostrou que isso é um subespaço. Toda reta que passa pela origem é um subespaço. A gente mostrou que o sistema de equações lineares o conjunto de solução era um subespaço. Isso daqui não é um sistema com uma equação e duas incógnitas? Então isso é um subespaço, um sistema homogêneo. Ok? Então isso quer dizer que toda reta que passa pela origem é um subespaço. Pegue duas. Aí você vai escolher quais suas dúvidas e brincar com... Pega dois vetores e mostra que a soma cai fora da união e acabou. Entende? Você constrói na mão. Entende? Ok? Me dê duas retas no plano que você mais gosta. 45 graus assim. Porra, velho, pega mais fácil. Outra chance. Um xizinho assim. Outra chance. O eixo X e o eixo Y. Aqui. Entende? Aí agora me dá um elemento aqui nesse. Pô, pega mais fácil. Vai. Um que tem zero. Exatamente, a básica não. 0, 1 e um 0. Entende? Pega mais simples. Para que você quer fazer tanta conta? Ó. Exatamente. Raiz de pegar um pi e o log de 10 na base e tal. Beleza. Pega os eixos. Tá? Pega o vetor 0, 1, que é o vertical, e o vetor 1, 0. Ou seja, você está pegando um assim e outro assim. Qual é a soma? Sim. Mas dá quanto? 1. Soma 0, 1 com 1, 0. 1. E dá esse vetor aqui.
O 1 é múltiplo de 0,1? De 0,1? Não. É múltiplo de 1, 0? Não. Então não está nem em um nem no outro. Então está fora da união. Então isso é uma. Exatamente. Isso seria, você tá dando dois subespaços e construindo, mostrando por que a união não é um subespaço, porque a soma não está lá. Entende? Tá, beleza. Maravilha. Aí a pergunta aqui que surge é o seguinte. Então, galera, vamos lá. Para acabar aqui a aula, tá? Momentos finais. Agora são exatamente 5h52, tá? Todo mundo prestando atenção. Qual o menor subespaço que contém a união? Contém a união? Isso. Imagine, a gente acabou de ver o seguinte. Nem sempre, olha só, nem sempre a união de dois subespaços é um subespaço. A gente acabou de concluir aqui com essas discussões. Todo mundo em casa concorda com isso? Tá? Vocês concordam com isso? Acabamos de ver isso. Aí eu pergunto a vocês, beleza. E qual seria o menor subespaço que contém a união de dois subespaços? Não. Não é. O elemento está dentro de todo. Tem que conter a união. Pegue dois subespaços. Por exemplo, pegue duas retas. Esse X. Ou esse é a cruz. Né? Os eixos cartesianos. A gente já viu que a união não é subespaço. Por quê? Porque é só isso. Qual é o menor subespaço que contém essa cruz? O menor. É o plano. Exatamente. Tá? É o plano. Nesse caso é o plano. É o R2. A gente tá falando qual... Não, eu estou falando de modo geral. Só que eu estava dando o exemplo dos eixos cartesianos. Tá? Então o que a gente vai provar é o seguinte, ó. Dado dois subespaços, a união não é um subespaço necessariamente. No entanto, a soma-lhes é um subespaço. E aí eu vou definir uma nova operação agora que é de conjunto, tá? Ou seja, o que diabo é uma operação de conjunto que eu vou definir? Vou pegar dois conjuntos e vou definir uma soma e o resultado vai me dar um novo conjunto. E eu vou dizer como são os elementos. Ok? A resposta do negócio vai responder ainda. Não, neste caso vai ser, né? A união, ele está pegando, o Caio Juvino está pegando dois subespaços nulos. A união é o nulo, então é subespaço. Ou seja, o que eu estou dizendo é que nem sempre a união de subespaço é subespaço. Tá aí o exemplo. Pode ter casos que sim. Por exemplo, a condição para que seja é que a união tem que ser um dos dois. Hein? Isso está na lista. Por exemplo, esse caso que você deu, viu, Caio? É justamente esse exemplo, ou seja, a união é um dos dois, ou nesse caso os dois. Beleza, vamos, o que eu estou afirmando é o seguinte, proporção, para acabar, então, U e V subespaço de E. Então, U mais V, que eu vou definir como sendo, o que é U mais V? Vai ser o conjunto dos elementos do espaço que é dado como a soma de um elemento de U com um elemento de V. Ou seja, é os elementos W pertencentes ao espaço, tal que existe U em Uzão, existe V em V, tais que... Não, é porque o meu medo é que eu faça de um jeito que fique mais complicado para vocês absorverem, entendeu? Aí, a priori, daqui a pouco eu vou escrever menos. Tais que W é igual a U mais V.
Tá? Ou seja, são os elementos. Não. Às vezes eles denotam. Eu não queria usar, não. Eles denotam assim. Tá? Mas. Parece. Isso depende muito do contexto, estar fixado e tal. Mas não tem um universal assim. É a mesma de subgrupo que eles usam. Bom, enfim, bora focar aqui. Então, o que é que você está dizendo? São os elementos, ou seja, a soma de dois subespaços é o conjunto formado, a priori é o conjunto formado pelos elementos de E, que é dado como a soma de um elemento de U com um elemento de V. Okay? Ou seja, os elementos são somas de um cara, de um conjunto com o do outro. Ok? Então, naquele exemplo das retas, toda essa operação aí. Não, seria o R2 todo. Porque se você pegar qualquer elemento da reta e qualquer elemento da outra reta, todo vetor pode ser escrito como uma soma de um daqui com um daqui. Exatamente, é aquela brincadeira que eu disse assim, ó, eu posso chegar em qualquer lugar andando um pouco aqui, mas andando um pouco aqui. Entende? Ou seja, é o conjunto de todas as somas possíveis de um elemento de um com um elemento do outro. Tá entendendo? Esse é o conjunto soma. Tá? E aqui eu vou dar... Qual é a operação daqui? É a operação do espaço. Tá? Isso daqui... Tá? Esse cara daqui é um subespaço vetorial de E. Tá? Para acabar, como é que eu provo isso? 2 minutos. Demonstração. Olha a brincadeira. Demonstração. O zero está lá dentro por quê? Porque ele basta tomar U e V igual a zero. Exatamente. Ó, 0 pertence a U mais V, pois o zero pode ser escrito como sendo 0 mais 0. Né? De uzinho está em V. Oi? A inversa de uzinho. A inversa de uzinho pode estar em V. A inversa de? Uzinho dentro de U. A Certo. inversa de uzinho pode estar dentro de V. Se eles tiverem interseção, sim. Né? Pode ser que eles não tenham interseção além do zero. Tá? Eventualmente pode ter que, por exemplo, se um U, pense assim, se U está na interseção, então ele está em V e está em U. Como é um espaço vetorial, o oposto a ele também está nesses caras. Logo, está na interseção. Entende? Mas não necessariamente, entendeu? Agora pegue dois elementos. Agora vamos lá. Pega dois elementos de U mais V. Exatamente. Tá. Seja W1 e W2 pertencente a U mais V. A gente tem que W1 pode ser escrito como 1 mais V1. Então, a gente sabe que existe um elemento de U e um elemento de V, né? Então existem, vamos lá. Observe que quando você sabe o que tem que fazer, fica mais fácil. Por quê? Ó, peguei dois elementos na soma. O que ocorre se eu pegar um elemento na soma? Segue o que a gente definiu, né? Exatamente, segue a definição do conjunto. O que é que eu sei? Existem o 1 e o 2 pertencente a U e V1, V2 pertencente a V, tais que o W1 é igual a 1 mais V1 e W2 é igual a U2 mais V2. É a única coisa que eu sei. Por quê? Porque todo elemento da soma tem que ser escrito como uma soma de elementos, um em U e outro em V. É isso que eu estou escrevendo. Beleza. Agora o que é que eu tenho que fazer? Somar os dois. W1. Logo, eu tenho que mostrar que W1 mais W2 pertence a U mais V. Para eu fazer isso, eu tenho que mostrar que ele tem que ser escrito, ele pode ser escrito como uma soma de um elemento de U com a soma de um elemento de V. Mas observe que W1 mais W2, ele é igual a 1 mais V1 mais U2 mais V2. Usa a propriedade de associatividade que a gente tem. E comutatividade, esse tipo de coisa. Dentro do nosso E, né? Então a gente pode utilizar. Então eu posso fazer isso aqui. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Como?
U é fechado, U é subespaço, então o U mais o 2 está dentro do É, U. isso daqui pertence a U, E V1 mais V2 também pertence a V. pertence a V, logo isso daqui pertence a U mais V. Mas observe que vai ficando fácil quando você faz essa estrutura, entendeu? Por exemplo, agora pegue alfa, pertencente aos reais, e W, pertencente a U mais V. Tá? Temos, né, W igual a U mais V para algum U em U e algum V em V. Né? Por quê? Porque a gente sabe que dado um elemento na soma, ele tem que ser escrito como um elemento de U, como um elemento de V. É a única coisa que eu sei da definição do conjunto, entende? Beleza. Com isso, isso implica que alfa W é a mesma coisa que alfa vezes U mais V. Aí usa a propriedade distributiva do espaço vetorial. Então isso é alfa U mais alfa V. Isso daqui pertence a U. Por quê? Porque U é subespaço. E esse pertence a V. Ou seja, eu estou escrevendo alfa W como uma soma de um elemento de U com a soma de um elemento de V. Entende? Então logo isso daqui pertence a U mais V. Isso acaba, portanto, de mostrar que é subespaço. Todo mundo concorda? Para finalizar, ó, definição. Quando isso, quando a interseção de U mais V só contém o zero, tá? Dizemos que a soma U mais V é uma soma direta. Oxe, mudou de cor. É, vai ficar destaque. Ah, tá. Quero cachorro. É uma soma direta, tá? E escrevemos U assim V. Ok? Ou seja, toda vez que você ver esse símbolo, quando está falando de espaço vetorial, isso significa que é uma soma direta. Ou seja, é U mais V e a interseção de U com V só tem um zero. Ok? Dúvidas? Dúvidas, pessoal de casa? Dúvidas no próximo capítulo. Dúvidas? Assim, para finalizar, tá? Para finalizar, observe o seguinte. Eu disse que esse cara era o menor subespaço que contém a união. Observe que ele contém a união. Por quê? Todo elemento de U está dentro da soma. Por quê? Basta que você escreva U mais zero. Concorda? Todo elemento de V também está na soma. Então ele contém U, contém V, contém a união. Certo? Ok? Beleza. E por que ele é o menor? Pegue agora qualquer subespaço. Como é que eu mostro que ele é o menor? Você tem que pensar o seguinte, ó. Olha só, como é que você mostra que ele é o menor subespaço que contém o união V? A brincadeira é mais ou menos o seguinte. Imagine que eu tenho esse óculos. Aí eu digo, ó, esse copo é o menor copo que contém esse óculos. Como é que você verifica isso? Aí você diz, pega essa caixa, não é não, professor. Essa caixa aqui é menor que o copo e contém o óculos. Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Porque eu estou comparando copos. Então eu tenho que sempre olhar para copos. Então se eu estou dizendo que é o menor subespaço que contém a união, eu sempre tenho que comparar com o subespaço que contém a união. Entende? Então agora, para fixar, pegue um subespaço que contém a união. O que é que eu tenho que verificar para ver que a soma é menor que ele? Tenho que mostrar que a soma está contida dentro desse cara. Mas tá, por quê? O U, como ele contém a união, ele contém U. Né? E qualquer elemento U do U.
também contém qualquer elemento de V, concorda? Então ele contém a soma U mais V, né? Mas se ele contém qualquer soma do tipo U mais V, ele contém qualquer elemento da soma. Quer que eu repita? Vou repetir. Ó, pega um subespaço que contém a união. Como é que eu mostro que ele vai conter a soma de U mais V? Bom, o que é que eu tenho que fazer? Pega um elemento da soma e tenho que mostrar que está dentro desse cara, certo? Pega um elemento da soma. O elemento da soma é do tipo U mais V. Como é que eu mostro que um elemento do tipo U mais V está dentro desse subespaço que contém a união? Só é pensar o seguinte, ó. O U está contido nesse subespaço, por hipótese, porque eu estou pegando um subespaço qualquer que contém a união. Então, o U está dentro dele. O V também está dentro dele, porque ele contém a união. Logo, a soma dos elementos Uzinho com V também está lá dentro, porque ele é subespaço. Mas a soma de qualquer elemento desse tipo é um elemento da soma de subespaço. Logo está lá dentro. Tá? Eu vou botar isso na lista como exercício eventualmente. E aí acaba. Tá, pessoal? Acabamos. Desculpa aí ter passado 10.